Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Monólogo Cristão. Nessa série que você vai aprender a ser um cristão verdadeiro, uma pessoa verdadeiramente cristã, um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher de Deus. Aqui pessoal, nós vamos falar hoje sobre algo que é muito importante para qualquer pessoa, cristã, não importa a sua posição, que é a maturidade espiritual, você crescer, você se tornar um adulto espiritualmente. Muitos, mesmo sendo adultos fisicamente, são crianças ainda espiritualmente, e também tem crianças físicas que são adultos espirituais. Então vamos entender essa diferença e tal. Vai ser bem interessante, vou fazer de uma maneira bem interessante para você entender bem. Primeiro vamos aqui à Bíblia, tá pessoal? Vamos aqui no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 11, exatamente. E diz assim, ó: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tenho se tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Olha a diferença. O que é maturidade espiritual? É você ter prática. Como é que você tem prática? Pelas provações, certo? O segredo para você ser um homem maduro, uma mulher madura espiritualmente, é você resistir às provações. Vai vir provação, vai vir momentos difíceis. Se você está em provação agora, porque Deus está preparando você para ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, pregadora do Evangelho, evangelista, uma verdadeira pessoa que vai evangelizar, que vai falar de Jesus para todo mundo, tá pessoal? Então não se preocupe se Deus está te provando agora, porque a aprovação ela vem exatamente para nos tornar maduros espiritualmente, porque a gente só amadurece com problemas, a gente só amadurece vivendo os problemas, vivendo as dificuldades, para que a gente ver como Deus ajuda a gente, como o Espírito Santo é maravilhoso em nos ajudar, e também para que a gente venha aprender a usar a fé, entendeu? Então tudo ele vai te ensinando. Eu, por exemplo, eu não estava, antes de ler essa palavra, eu estava fugindo das provações de Deus, mas Deus disse, não fuja de mim. Ele me chamou, só que Deus é muito forte, ele me chamou, veio para a minha consciência, ele falou assim, Gabriel, vamos pro quarto. Eu estava na igreja, ele falou isso, se eu chegar em casa, vai lá pro quarto que eu quero falar contigo. Eu fui pro quarto, vim pro quarto, né, onde eu gravo aqui os vídeos, eu vim de noite e Deus falou comigo. Foi maravilhoso, galera, foi muito bom. E ele mostrou qual é o meu problema. Eu não estava praticando o que ele tinha me mandado. Ele tinha me mandado pregar nas escolas e eu não tinha praticado. Então quando você não pratica, você não vai conseguir nunca chegar a um lugar nenhum. Mas quando você pratica, você começa a amadurecer espiritualmente. Então amadureça. Se você não acredita no que eu estou falando, eu vou dar dois exemplos contrários na Bíblia. Um exemplo de uma pessoa que amadureceu e viveu na fé sempre, né? Caiu, mas se levantou e morreu na fé, e outro que começou bem, mas que acabou caindo. Esses dois exemplos são Davi e Salomão. Davi foi um homem que foi até o fim pela fé, morreu na fé. Salomão, ele foi um cara que morreu no pecado, morreu adorando a ídolos, a outros deuses, por causa das mulheres que tinham. Mas vamos analisar um pouco o histórico que veio atrás, né? Por que será que Salomão caiu, Davi não caiu? Por que será? Vamos analisar o histórico dos dois. Vamos para Davi. Davi é um cara que ele era pastor de ovelhas, ele era desprezado, ninguém considerava ele, para todo mundo ele era um nada, porque ele era simplesmente um pastor de ovelhas. O pai deles considerava ele, porque todos os outros irmãos deles eram fortes e eram soldados do exército israelense, mas ele era basicamente um pastor de ovelhas. Mas uma coisa que ele fez foi ser diferente. Ele foi provado por Deus. Deus mostrou a ele Golias, que Golias estava afrontando o povo de Israel, e ali foi uma provação. Deus estava provando ele. Deus é como se fosse falando assim, ó: você vai para a guerra, você vai vencer ou você vai ficar aí parado? E ele resolveu o quê? Ir para a guerra. Ele resolveu aceitar a aprovação de Deus, ele resolveu resistir às vozes. Com certeza tiveram muitas vozes dizendo que, fora as vozes físicas, né, de Golias, dos filisteus, até dos próprios soldados israelitas, também vieram as vozes na mente, o diabo colocando o pensamento: você não vai conseguir, mas ele foi.
É isso que acontece nos dias de hoje. Às vezes Deus está provando, Deus está o diabo está falando com você e você tem que resistir a ele, você tem que resistir ao diabo. Então, pessoal, seja sábio, seja inteligente, vá para a aprovação. Se você está passando por aprovação, resista. O Davi, você viu que ele passou por muitas dificuldades. Agora vamos para Salomão. Salomão nasceu em berço de ouro. Salomão ele nasceu já dentro do reino. Salomão não precisou passar por nenhuma aprovação. Ele já estava rico, ele já estava aprendendo a ler sobre Deus, mas ele não precisou passar por nenhuma aprovação. Ele não estava preparado para estar no reino, né? Ele tinha até um coração segundo o coração de Deus. Deus deu um voto de confiança a ele, mas na verdade aquilo não era por completo. Ele tinha entregado apenas uma parte. Deus deu um voto de confiança a ele, mas mesmo assim ele quebrou esse voto. Ele não estava preparado espiritualmente. E o problema não é ele estar no palácio também, é porque ele não quis ser provado. Ele não quis, tá bom, eu tô aqui, eu tô rico, meu pai já é de Deus, então eu vou ser de Deus consequentemente. Uma diferença dele realmente é que ele era manso. Deus queria um homem manso para construir o templo de Salomão, o templo dele, né? Ele queria uma pessoa mansa, não queria uma pessoa tanto de guerra assim como Davi, ele não queria uma pessoa que tinha derramado sangue, ele queria uma pessoa que nunca tinha derramado sangue, nunca tinha matado ninguém. E esse era o caso de Salomão. Só que ele não estava preparado. Ele não estava amadurecido espiritualmente. Esse é o grande problema dos cristãos de hoje. Eles não amadurecem porque eles não querem amadurecer. Deus coloca as provações em frente dele, mas eles fogem. Eles começam a viver na igreja sem crescer espiritualmente porque eles não querem amadurecer. E eu falo isso não é pelo que eu vejo, é porque pelo que eu vivi. Eu vivi assim, eu passei muitos e muitos anos. Só eu sei, só eu, Deus e o diabo sabemos. Que o diabo também sabe, você acha que o diabo não sabe? O diabo sabe tudo que você faz, por isso que ele consegue te pegar quando você erra, porque ele sabe tudo que você faz. Então, só nós três sabemos o quanto eu fui lesado, fui burro na fé. Realmente, a palavra é forte, mas realmente burro, porque eu não pratiquei, eu ficava fugindo, eu ficava me enganando, tentando enganar Deus e me enganando, só me enganando, Deus ninguém engana. Eu estava me enganando, achando que eu estava crescendo, que eu estava arrebentando, mas na verdade estava sendo provado, eu não estava crescendo espiritualmente. Mas depois, não, um pouco antes dessa palavra já estava amadurecendo, só que eu estava enfraquecendo. E essa palavra veio para me abençoar e ela veio para me fortalecer. Estava fugindo um pouco das travações de novo, mas essa palavra veio e me abençoou. Então, pessoal, cresça espiritualmente, cresça com Deus, porque essa é uma grande necessidade de todos nós, crescer com Deus. Cada um de nós temos que crescer com Deus. Se a gente não crescer com Deus, a gente nunca vai se tornar um homem na fé. Deus nunca vai colocar responsabilidade nas nossas mãos. Antes de se tornar um missionário, de tornar uma cantora gospel, um cantor gospel, um pastor, né, uma obreira, uma esposa de pastor, um bispo, esposa de bispo, ele vai te tornar um discípulo, uma discípula. Antes dos apóstolos serem apóstolos, eles eram o quê? Discípulos, certo? Eles foram primeiro preparados, eles passaram 3 anos e meio, mais ou menos, andando com Jesus, sendo preparados. 3 anos e meio sendo crianças na fé. E aí eles amadureceram durante esse tempo, não todos, lógico. Porque Jesus não tinha só 12 discípulos, ele tinha mais. Só que muitos abandonaram, 12 foram os que mais se destacaram, certo? Fora Judas, depois de Judas veio Matias, né? No livro de Atos, logo no início você vê que substituíram Judas por Matias. E chegaram onde? Eles começaram a crescer e começaram a pregar o evangelho. Então você vê, eles eram discípulos para depois se tornarem apóstolos. Eles foram preparados por Deus, eles andaram com Deus, eles foram criados por Deus como crianças durante 3 anos e meio mais ou menos, e depois se tornaram apóstolos para pregar o evangelho para todo mundo. Então é assim que funciona. Se você quer ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, se torne primeiro um discípulo, você começa a crescer, a amadurecer espiritualmente para você se tornar um adulto, uma adulta na fé e ser grandiosamente abençoado. Ok? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se te ajudou, deixa o seu like. Não esqueça, pessoal, porque o like ajuda muito a gente, né? E se inscreve no canal também, aperta no sininho para não perder um vídeo novo, porque esses vídeos são muito abençoados, né? Eu procuro fazer de todo o meu coração, procuro fazer de toda a minha alma, e são coisas que realmente falando comigo primeiro. Por isso que eu falo para vocês. E se você sabe que tem pessoas precisando dessa palavra, você tem um grupo aí cristão no WhatsApp, manda para esse grupo, é muito legal, porque a gente vai crescer. É preciso que a gente cresça para que a gente possa estar em todo mundo. Eu quero pregar esse evangelho em todo mundo, pessoal. Não quero ser um youtuber famoso, eu quero tornar Deus uma pessoa, um homem famoso em todo mundo, através do YouTube, certo? Eu sei que existem vários youtubers, mas eu quero pregar o evangelho, porque eu sei que o evangelho é algo maravilhoso. Pregar esse evangelho é maravilhoso, é grandioso, é uma honra muito grande pregar esse evangelho. Então nos ajude aí, ajuda dando like, se inscrevendo, e não esqueça também de deixar seu comentário, porque o comentário ajuda muito.
O que você achou do vídeo, como te ajudou, uma experiência com outro vídeo talvez. Eu não sei, mas a experiência que você teve com o vídeo ou com outro vídeo, você pode colocar nos comentários. Uma dúvida que você tem, uma palavra estranha que você viu na Bíblia, ou algo, ou qualquer outra coisa que você tem alguma dúvida, ou você está precisando de ajuda sobre algum assunto, não, é só colocar nos comentários que eu vou te responder, tá ok? E é bom agora que tem poucos comentários, tem poucos inscritos, que aí a gente vai responder provavelmente a sua pergunta, porque tem poucos comentários, então é quase obrigatório responder a todas as perguntas. Tá ok? Então espero que você tenha gostado do vídeo e que esse vídeo tenha te abençoado, assim como abençoou a minha vida. Que essa palavra tenha te abençoado, assim como também me abençoou. Amém?